Vamos lá, direito ambiental. Olha para cá, rapidinho. Meus amigos, a gente tem que saber jogar o jogo como tem que ser jogado. A gente sabe que está faltando aí 2 dias úteis para a prova. Eu não vou chegar para você e botar uma faca no seu pescoço, mandar você ler, né, todas as normas sobre direito ambiental. Não. Ambiental tem 2 questões importantes. Mas eu não vou querer que você desfalque de estudar, por exemplo, constitucional, administrativo ou deontologia, que tem matéria pra caramba, para poder ficar em várias leis, numa matéria que só tem 2 questões. Então, qual é o básico de direito ambiental? É isso aqui, ó. Conceito. Está no artigo 225 da Constituição Federal, né, que diz que meio ambiente é um bem de caráter difuso, né? É um bem de uso comum do povo. É um bem de uso comum, um bem de todos. Princípios, o básico. Eu tenho que saber estes princípios aqui, ó. Tem que saber o princípio do poluidor pagador, princípio do usuário pagador, princípio da precaução, princípio da prevenção. Estes são os básicos. O princípio do poluidor pagador diz que é aquele que polui, paga. E ele paga através de pena. E o princípio do usuário pagador diz que aquele que usa, paga. Por exemplo, o empresário que traz, né, por exemplo, que vende madeira, mesmo que ele venda a madeira totalmente lícita, totalmente licenciada, ele vai ter que pagar pelo uso desse recurso natural. E ele paga através do princípio do usuário pagador. Então, o princípio do poluidor pagador diz que aquele que polui, paga. E paga através de pena. Ou seja, o princípio do poluidor pagador, ele paga pela prática de um ilícito. Por isso que ele responde a uma pena. Já o princípio do usuário pagador, aquele que usa de recursos naturais, aquele que usa do meio ambiente também paga. Só que ele paga por um ato lícito. Ele paga, né, para poder fazer uma compensação. Legal? Uma compensação. Então, qual é a diferença entre o princípio do poluidor pagador e do usuário pagador? O poluidor, como o próprio nome diz, é quem pratica ato ilícito. Ele paga por pena, por penalidade, por sanção. Já o usuário pagador não pratica ato ilícito. Ele pratica um ato lícito, o mero uso do meio ambiente. E ele paga por um instituto chamado compensação. Já o princípio da precaução e prevenção tem diferença. Qual é a diferença entre o princípio da prevenção e o princípio da precaução? O princípio da precaução, lembra do C de precaução? É aquele que diz que a falta de certeza científica não é uma ordem para avançar, e sim é uma ordem para parar. Por exemplo, no Brasil nós tivemos isso no julgamento dos transgênicos no STF. Se seria ou não seria viável os transgênicos no solo brasileiro, né? A lei que proibia os transgênicos. Por que isso? Porque nesse caso, a incerteza do que os alimentos transgênicos iria causar de abalo ao meio ambiente não foi uma ordem para prosseguir, foi uma ordem para parar. Então, o princípio da precaução diz que a falta de certeza científica, lembra desse trecho, ó, certeza científica, a sua falta não é uma ordem para avançar, e sim é uma ordem para parar. Já o princípio da prevenção é aquele que diz que o Estado deve adotar todas as medidas para diminuir o dano ambiental, para diminuir, né, o dano, os acidentes, os riscos ambientais, diminuir ou evitar. Então, olha para cá, o princípio da precaução diz que, né, na falta de certeza científica, o princípio da precaução diz que, na falta de certeza científica, não devemos avançar, e sim parar, né, porque o dano ambiental ele é irreversível. Já o princípio da prevenção, não precaução, prevenção, diz que o Estado deve adotar todas as medidas necessárias a evitar o dano ambiental. E qual é a principal medida que o Estado adota para evitar o dano ambiental? O licenciamento ambiental. E licenciamento ambiental é o estudo na resolução CONAMA
do Conselho Nacional de Meio Ambiente 237 de 97. Resolução CONAMA 237 de 97. Legal? Isso aqui, pessoal, é o basicão. A maioria dos exames de ordem, né, eles circularam em cima disso. E dentro de licenciamento, se você não tiver tempo, estuda pelo menos o artigo 1º, 8º e 19. Né? Dentro de licenciamento, primeiro são os conceitos, 8º licença em si, 19 prazos. Né? Se você não tem tempo de estudar nada nessa resolução CONAMA 237 de 97, pelo menos estuda dos artigos 1º, 8º e 19. 1º, 8º e 19. Legal? Olha para mim. Então, qual é o básico de meio ambiente? Tem que saber o conceito. Está no artigo 225 da Constituição Federal. Tem que saber os 4 princípios que o exame de ordem sempre fica fazendo ali, aquela média. Princípio do poluidor pagador. Quem polui paga, e paga com pena. Pena penal, civil e administrativa. Penal, civil e administrativa. Já o usuário, né, que usa meio ambiente, ele também paga. Princípio do usuário pagador. Só que ele paga pelo ato lícito, ele paga por compensação. O princípio, ou os outros, né, que nós temos que ver, é o princípio da prevenção e precaução. O princípio da precaução diz que na incerteza científica não devemos avançar e sim parar. Já o princípio da prevenção diz que o Estado deve adotar todas as medidas necessárias a evitar o dano ambiental, a evitar ou minorar. Qual é a principal medida que o Estado adota para evitar ou minorar o dano ambiental? O licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental eu vejo na resolução CONAMA 237 de 97, principalmente no artigo 1º, 8º e 19. Legal? Se você quiser complementar e tiver tempo, o princípio do poluidor pagador diz que aquele quem polui paga, né? Penal, administrativamente e civilmente, não é isso? É. Civil, a responsabilidade está na lei 69, 38 e 81. A lei do PNMA, essa lei também cai pra caramba no exame de ordem. PNMA, Plano Nacional de Meio Ambiente. PNMA. E a responsabilidade penal e administrativa está na lei 9.605 de 98, né? É a lei da responsabilidade penal e administrativa de meio ambiente. Meus amigos, com isso, para o exame de ordem na véspera, tá bom. Pega, dá uma olhada em tudo que eu te falei, aquela olhada de véspera boa, concatena seus estudos, respondi um monte de inbox hoje, dando conselhos a qual matéria pegar firme, qual dar uma segurada. A administrativa e constitucional, pelo que eu estou percebendo na interpretação da resolução, vem com mais uma questão, ou seja, vem com 7 questões agora, né? Se não vier, porque, né, a gente está vendo aí que esse exame de ordem está na transição, mas aí, meu amigo, não posso afirmar a razão da transição, né? Mas pelo que todo mundo está comentando aí, 7 questões, então, administrativo e constitucional você tem que bombar, e ambiental dá uma olhada para poder ser aquelas 2 questões que te colocam na segunda, não te tiram da segunda fase, legal? Estou aberto a qualquer tipo de dúvida, meu e-mail é plegeadm@gmail.com, plege de professor Luiz Eduardo de Jesus, P-L-E-J, plegeadm@gmail.com, e quem quiser falar comigo pessoalmente, no e-mail que eu fico trabalhando, é plege, P-L-E-J, de professor Luiz Eduardo de Jesus, oficial, @gmail.com, plegeoficial@gmail.com, e, né, nas redes sociais é só você me procurar Luiz Eduardo de Jesus, Luiz com S, que com certeza você vai me achar. Legal? Um abração, espero ter colaborado e até a aprovação. Segunda fase agora você já sabe, Direito Administrativo Presencial é aqui no curso GMX, né? Para quem quiser me achar, GMX, deve aparecer aí no finalzinho o endereço. Ah, tá vendo aí, ó? Tem endereço? Não, tem os telefones, né? Aí os telefones é só você contactar e, se Deus quiser, nós vamos aqui estar nessa sala com toda a tecnologia possível para te ajudar a ter uma aprovação saudável, rápida e sem trauma. Perfeito? Um abração e até a aprovação.